Galera, parece que alguém vem se empenhando pra caramba em trazer nostalgia pra gente. É o seguinte, eu vou explicar. Um fã da saga Silent Hill, que atende pelo nome de usuário de Zero Trace Operative, recriou todo o início do primeiro game da saga. Ele fez um mini remake e trouxe toda a atmosfera original, com gráficos novos e com a moeda de ouro da coisa, que é adicionar a visão em primeira pessoa, uma coisa que nunca foi feita de maneira integral em um game da saga Silent Hill. A gente já viu no Silent Hill 4, mas acontecia em um curto período de tempo. Aqui ele deixou a jogabilidade toda aberta a isso. O primeiro game da saga Silent Hill foi lançado há 20 anos atrás, lá em 1999, e tem muito jogo do mesmo gênero atualmente que tem muito que aprender com ele, a gente sabe. Nesse curto remake, a gente pode ver aí de fundo que a ideia de trazer uma jogabilidade em primeira pessoa não é uma ideia ruim para a saga. Quando um jogo possui esse tipo de câmera, a imersão com o ambiente acaba se tornando muito mais fácil e a possibilidade de um jump scare, por exemplo, é bem maior, embora esse não tenha que ser o foco de um jogo de terror, porque quando o jogo de terror só depende do jump scare, acaba se tornando repetitivo. Embora a gente veja aí novos gráficos e tudo mais, é legal ver também que ele manteve o tom original do jogo. A ambientação ela tem um tom frio na cidade aberta, passando mesmo o clima de solidão do início do primeiro game original. E ver a transição de mundos passando desse tom frio para uma coisa mais saturada de repentemente é uma sensação muito nostálgica. Isso tudo com os gráficos novos. Cara, foi um trabalho muito bem feito. E a dublagem, é claro, que se manteve num clima bem fiel à do original, passando aquela mesma sensação de desespero que a gente encontrou lá em 1999. Eu costumo dizer que terror dentro dos videogames não é sobre necessariamente ter alguém ou algo atrás de você, ok? Como um Outlast, por exemplo, ou então até mesmo os últimos jogos da franquia Silent Hill, sem desmerecer os seus pontos positivos, é claro. Mas terror vai muito além disso. O primeiro Silent Hill impressiona primeiro pela sua atmosfera, o sentimento de chegar sozinho a uma cidade vazia sem saber o que te espera, e aí em seguida a estranha mudança súbita de cenário onde a gente conhece a realidade alternativa, e depois vem a introdução dos primeiros inimigos que são completamente fora do comum, e para aquela época não tinha se visto nada parecido com isso nos jogos de survival horror, né? Ou de terror, como vocês preferirem. Então, conforme a gente vai imergindo no jogo, a gente vai conhecendo a história e quando a gente começa a entendê-la, vemos como a narrativa consegue se encaixar muito bem com a atmosfera. E é aí que o jogo fica de fato mais assustador. A gente passa a sentir o medo do personagem. São poucos os jogos que conseguem fazer isso, principalmente hoje em dia. Para o nosso azar, já é um projeto completamente finalizado. O usuário disse que passou 5 meses trabalhando nessa demo, vamos colocar assim, e que não tem pretensão de continuar, infelizmente. Foi só um presente de aniversário aí pra saga que está completando 20 anos. O que me anima em ver esse tipo de coisa é o estímulo que pode ser dado a uma desenvolvedora, vendo o resultado na mão de fãs. A gente tem um exemplo muito recente disso, que é o remake do Resident Evil 2. Foi criado primeiro uma versão totalmente feita por fãs, um remake da versão do Resident Evil 2, feito com a Unreal Engine, e aí teve uma repercussão que chegou até a Capcom, os fãs adoraram, o remake repercutiu pra caramba, enfim, a Capcom queria ganhar dinheiro com isso. E aí eles foram lá e fizeram o remake que a gente tem hoje em dia. Eles adotaram, abraçaram essa ideia, inclusive fizeram um jogo muito melhor do que o que foi feito por fãs. Não fizeram mais do que a obrigação deles, claro, óbvio e evidente, porque eles têm recursos para isso, eles têm verbas para isso. Mas enfim, esse não é o ponto. A ideia é que haja um estímulo, haja uma ideia, um highlight do tipo, olha, isso daqui pode ser útil. E é por isso que eu acho tão importante que esse tipo de projeto feito por fãs seja apoiado. O jogo original, Silent Hill 1, vendeu mais de 2 milhões de cópias, se tornou um greatest hit do PlayStation e acabou se tornando também um marco do gênero, rendeu inúmeros jogos para a saga e em sua grande maioria foram muito bons, diga-se de passagem. Ao longo do tempo, a saga infelizmente foi perdendo a força e quando isso acontece a gente normalmente tem 3 opções. A primeira eu costumo dizer que é a que está sendo tomada pela Konami aparentemente. Aparentemente não, tá bem na cara. A Konami está deixando a saga de lado,
esqueceu completamente a saga. A segunda é normalmente a mais aclamada pelos fãs, que é a criação de um remake, que para mim é a mais inteligente comercialmente falando, porque acaba resgatando a essência da saga e apresenta ela para os jogadores atuais, podendo conseguir assim um novo público. Porque quando a gente fala de um remake, a gente está falando de pegar um jogo completamente do zero e refazer esse jogo. Isso tudo inclui novas mecânicas, que são as mecânicas mais atuais, claro, óbvio e evidente, novos gráficos, e assim, tentando inserir ele no contexto atual dos jogos. Tanto que o Resident Evil 2, mais uma vez eu bato na tecla dele, que é um bom exemplo disso. A câmera posicionada é uma câmera muito parecida com a de Resident Evil 4, que foi um marco para o gênero e fez uma revolução nos jogos que a gente tem hoje em dia, né? Se a gente tem muito shooter hoje em dia do jeito que é, parte desse sucesso de mecânica se deve a Resident Evil 4, que foi meio que um pioneiro para isso. Então eu acho que o remake ele tem esse poder, ele consegue abraçar um novo público porque é um público que está acostumado com essas novas mecânicas. E pegar algo que foi muito bom lá em 1999 e trazer para essas novas mecânicas pode ser uma ideia assim sensacional para a saga Silent Hill. Eu espero que seja, eu espero que a Konami faça alguma coisa a respeito, sabe? Porque do jeito que tá, não dá para ficar. Silent Hill foi uma saga que marcou muita gente. E não só isso, é uma saga de qualidade, a gente sabe que tem muito potencial. Mas enfim, a terceira ideia é uma revolução em tudo no jogo. E aí eu não consigo não trazer outro exemplo, senão o da saga Resident Evil aqui. Com Resident Evil 7 a gente viu isso, ele trouxe uma jogabilidade completamente nova, completamente em primeira pessoa, de uma forma nunca antes vista, dentro da saga obviamente, e caiu em grande parte no gosto do público. E sim, galera, eu sei que a gente teve outros títulos da saga Resident Evil que adotaram a perspectiva em primeira pessoa, mas nenhum desses títulos teve exatamente a mesma premissa, a mesma proposta que o sétimo game da franquia. Como por exemplo, o Resident Evil Dead Island é um deles, só que a gente vê que o ângulo em primeira pessoa, o ângulo de visão em primeira pessoa, não acontece direto, só acontece quando você quer mirar no inimigo e atirar e tudo mais. A gente também teve o Gun Survivor, que foi até um título que eu mencionei na evolução da saga Silent Hill, vai estar aparecendo o card para você dar uma conferida aí, que foi um vídeo que ficou bem bacana. Ele é um título que só aparece a mira, ele não aparece a arma e tudo mais. O Resident Evil 7 ele trouxe o aspecto da exploração e conseguiu inserir com o ângulo em primeira pessoa de fato, que aparece a arma e tudo mais, sabe? Então ficou uma coisa bem bacana e eu acho que inserir isso na saga Silent Hill pode ser uma boa ideia. Não é a minha preferência, mas eu acho que pode ser alguma coisa a ser testada, sabe? Para poder resgatar a essência da saga de volta. Precisa ser necessariamente no remake do primeiro game da série? Talvez não. Pode ser inserido em algum outro jogo, algum novo jogo da saga Silent Hill? Sim, acho válido. Exatamente como fizeram com o Resident Evil, sabe? Trouxeram o Resident Evil 7 aí com a mecânica em primeira pessoa. E aí depois fizeram o Resident Evil 2 Remake, aparecendo o personagem com um estilo de câmera muito similar ao que a gente vê no Resident Evil 4. Então eu acho que são ideias que podem ser trabalhadas, porque é uma saga que tem muito caldo ainda para poder dar, muito caldo, é só saber aproveitar. Mas o que nos resta no momento é só aproveitar esse curto remake aí, infelizmente, né? E aguardar algum posicionamento da Konami sobre a saga, que eu particularmente espero que não demore mais do que já tá demorando, né? Porque já tá demorando a beça, vamos combinar. O último jogo da saga foi o Silent Hill Downpour. E assim, não foi lá um grande sucesso nas críticas e nem no meio do público, né? Eu particularmente gostei do Downpour. Eu acho que ele não é um primor, ele não é uma masterpiece, mas ele é um bom jogo, ele é um jogo divertido. Tá longe de ser o melhor jogo da saga Silent Hill, mas é um bom jogo, é um jogo ok. Mas eu acho que Silent Hill precisa de mais. Eu acho que Silent Hill tem potencial para mais, entende? Bom, mas então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai estar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada em como baixar essa demo. Aproveitem para poder baixar enquanto ainda está disponível, porque a Konami pode acionar simplesmente os advogados.
e tirar isso do ar. Enfim, quem quiser dar uma conferida de como pode ser conseguida essa demo, eu vou estar deixando disponibilizada aí, beleza? Mas por fim era isso, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito importante para o conteúdo aqui do canal. Se inscrevam para não perder absolutamente nada, e quem quiser trocar uma ideia, tá aí minha rede social aparecendo para vocês. Beleza? Era isso, um grande abraço a todos vocês e a gente, sem sombra de dúvidas, se vê no próximo vídeo. Cheryl! What the hell is this?